Deus me deu um tema aqui para a gente falar essa noite. É assim: a genialidade de Deus. Glória a Deus. A genialidade. Oh, meu Deus, obrigada, Senhor. Genialidade, irmãos, é a sabedoria de Deus. O nosso Deus, Ele é um gênio. Vocês já ouviram as pessoas falando de outras pessoas que são extremamente inteligentes, sábias? As pessoas usam essa palavra. Aquela pessoa é um gênio, né? Nosso Deus é o maior gênio que existe. Ele é a sabedoria completa. Amém. Ele sabe tudo o que se tem para saber. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo sobre todo e qualquer assunto. Sobre tudo que a gente imaginar, sobre tudo que existe, tudo que a gente vê, que a gente não vê. Ele sabe. Ele criou. Ele conhece. Nosso Deus é sábio. Então eu quero ler aqui com vocês, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler no 1 Coríntios 3, do 18 ao 20, irmãos. 1 Coríntios 3, do 18 ao 20. Diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio deste século, faça-se estúpido para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez: o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Amém? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, aquele que se tem por muito sábio nesse mundo, o apóstolo Paulo diz aqui que ele se engana a si mesmo. Se engana a si mesmo. Porque toda sabedoria está em Deus. Toda sabedoria, tudo que podemos aprender, tudo que podemos fazer, tudo está em Deus. Amém. Glória a Deus. Então, se o Espírito Santo não estiver na pessoa, a pessoa, por mais que se ache sábio, diante de Deus, ela se torna uma pessoa louca. Diz a Bíblia que a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. É loucura. Diz aqui: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estúpido para se tornar sábio. Estúpido, irmãos, significa uma pessoa tola, estúpido, uma pessoa insensata ou imprudente. Estúpido. Irmãos, a gente tem que entender que sábio espiritualmente é só o nosso Senhor, é só o nosso Deus. A gente pode adquirir sabedoria, talvez de assuntos, de coisas aí do trabalho que a gente preciso ter conhecimento sobre o trabalho que eu faço, mas diante de Deus nós temos que reconhecer que não somos sábios, não sabemos nada. Antes, é preferível nos colocar como todos estúpidos. Dessa forma, quanto mais a gente se rebaixar na presença de Deus e reconhecer que Ele tem a sabedoria, que Ele é sábio por nós, mais a gente se torna sábio. Se torna. Por quê? A gente tem que saber que a sabedoria mundana é loucura diante de Deus. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Nós temos aqui a sabedoria deste mundo. Esse mundo hoje tem tantas coisas para a gente aprender, ensina coisas para a gente o dia inteiro. Mas tudo isso, se nós não tivermos no interior
a sabedoria espiritual, o Espírito Santo, se torna na nossa mente loucura. Loucura. Às vezes as pessoas estudam tanto e depois desconfia até se Deus existe. Desconfia, não acredita. Vive a vida por si só, por sua própria vontade. Não entende, não compreende que a nossa vida está nas mãos de Deus. Então, de que adianta a gente adquirir tanta sabedoria mundana e sem saber que o nosso Deus ele nos sustenta? Não adianta, não adianta. Por mais sábio, por mais que a gente aprenda, por mais que a gente estude, tudo, se for mundano, diante de Deus é loucura. Ele diz aqui que ele apanha os sábios na própria astúcia. Irmãos, não queira dar uma de sábio diante de Deus. Não queira. Sábia jamais. Não tente fazer isso. Não queira se mostrar. Não queira mostrar que você não é. Por quê? Diante de Deus, toda sabedoria mundana é loucura. O melhor é reconhecer a nossa fragilidade. Amém. A nossa fragilidade emocional. É reconhecer o nosso limite. O apóstolo Paulo diz assim: não pense de ninguém além do que convém, além do que vê, além do que ouve. Não pense. Eu não posso, porque eu estou aqui à frente pregando a palavra de Deus, e achar que eu sou sábio, achar que eu sou melhor do que qualquer um de vocês. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu estou aqui como uma ferramenta sendo usada por Deus, eu creio nisso. Sendo usado por Deus. Como porta-voz dele nesse momento. Mas toda palavra que sai da boca de quem está aqui, como a pastora Luzia disse, que agora é o Espírito Santo que nos coloca. É Deus falando nos nossos lábios. Eu, por mim mesmo, não tenho capacidade nenhuma, irmãos, de chegar aqui e pregar a palavra de Deus. Quem sou eu? Eu reconheço a fragilidade. A pastora falou aqui sobre a fragilidade emocional da nossa carne, do nosso corpo. No domingo, a pastora Vanessa pregou sobre a resiliência, sobre como a gente tem que buscar no Espírito a força para superar, para vencer obstáculos, para superar dificuldades, para passar por aflições. Porque nós estamos sujeitos a enfrentar isso e enfrentamos todos os dias. Todos os dias temos problemas. Todos os dias temos questões emocionais que nos afetam. Às vezes a gente está mais triste, às vezes você está mais desanimado, às vezes está mais cansado. Como que a gente vence isso? Buscando no Espírito Santo. Amém. Buscando em Deus a força. Então, para a gente, quanto mais humilde a gente se colocar diante de Deus, mais sabedoria a gente demonstra. Mais sabedoria. Por quê? Reconhecendo o nosso lugar, a nossa fragilidade. Nós temos que deixar Deus nos usar com a sua sabedoria. É Deus que nos dá palavras de sabedoria, é Deus que nos dá estratégias, saídas, tudo. É o Espírito Santo, é Deus em nós. Diz a Bíblia: quem de nós conheceu a mente do Senhor? Aquele que acha que desvenda todos os mistérios da graça de Deus, eu não acredito. Por quê? Tem mistérios na Bíblia que é só o Espírito Santo que desvenda, é só Deus que desvenda. Então aquele que se tem por tão sábio, diz que sabe tudo, tomar cuidado. Diante de Deus pode estar como se fosse um louco. Diante de Deus pode estar, Deus olha para a pessoa e fala: como que eu criei tudo, eu sei tudo, e a pessoa se acha que desvenda, acha que não. Se Deus quiser, Ele nos revela algumas coisas,
Ele nos revela mistérios, Ele revela o sentido, o significado de certas coisas que Ele fez, mas sempre no limite. Ele sabe que se Ele nos revelar muito, isso até atrapalha nosso crescimento. A gente pode se engrandecer, pode se encher, se achar, orgulhoso, pode começar assim. Então Deus ele revela à medida que a gente vai desenvolvendo e vai liberando aos poucos. Glória a Deus. A nossa vida toda nós vamos estar aprendendo. Nossa vida toda. Para o resto da nossa vida a gente vai estar aprendendo. A gente vai estar ouvindo a palavra de Deus e aprendendo. Sempre Ele tem algo novo para nos ensinar. Todos os dias Deus nos ensina coisas novas. A gente que às vezes está com uma mente só no mundo, o olho só nas coisas do mundo, a gente não enxerga, não percebe. Mas se você se colocar espiritualmente todos os dias, Deus te ensina. Amém. Deus te mostra coisas Glória novas. a Deus. Deus te mostra motivos para agradecer a Ele. Hoje de manhã, irmãos, antes de sair de casa, eu ajoelhei em casa com a minha esposa e oramos. E veio essa palavra bem parecida com essa oração que eu fiz aqui no início, sobre felicidade. E felicidade, a gente tem que viver ela todo dia. A gente não tem que esperar. A gente às vezes espera tanto por certa data, por certo momento, e acha que aquela data vai causar uma grande felicidade na nossa vida. Aí às vezes acontece coisas que te deixa triste ali. Às vezes é uma festa e você vai, você não se sente bem. Irmãos, a gente tem que ter felicidade em tudo que a gente faz. Se você chega na tua casa agora, tem uma louça para lavar na tua pia, você tem que se sentir feliz, mas não reclamar. Oh meu Deus, eu tenho que estar feliz, eu tenho essa casa, eu vou lavar as louças. Felicidade, a gente tem ela todo dia. É só a gente buscar a Deus, reconhecer que Deus está na nossa vida. Tudo que você está fazendo, está trabalhando, às vezes está difícil o trabalho, está complicado, mas seja feliz mesmo assim, agradeça a Deus, lembra de Deus, Ele se lembra de nós, Ele nunca se esquece de nós, e às vezes a gente passa tanto tempo esquecendo dele. Irmãos, a felicidade está todos os dias na nossa vida, porque a gente entender essas coisas de Deus, essa palavra que Deus tem nos revelado aqui, essas coisas, isso traz felicidade para nós. Isso traz felicidade, traz alegria. Eu vou ler com vocês aqui agora, irmãos, em Romanos 11, 33 a 35. Romanos 11, capítulo 11, versículo 33 ao 35. Então, irmãos, diz aqui: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Irmãos, vou parar um pouco aqui. Ele diz assim, quão insondáveis são os seus juízos. Insondáveis significa incompreensíveis, sem explicação. São os juízos de Deus. Incompreensíveis, sem explicação. Inescrutáveis é a outra palavra que ele usa ali. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Inescrutáveis significa impossível de ser investigado ou compreendido. Olha para você ver a profundidade que é isso. O caminho de Deus, o juízo de Deus, a vontade de Deus, a forma de Deus agir, a forma de Deus fazer as coisas, a forma de Deus trabalhar. Se Ele quiser ocultar, se Ele quiser revelar, Ele revela para nós. Às vezes você entende, meu Deus, é por isso que o Senhor está fazendo isso, né? Se Ele quiser. Mas não tem como. É inexplicável, é incompreensível. Por isso que diz a Bíblia que o homem natural não entende as coisas do Espírito, não aceita. O homem natural, aquele que não tem espiritualidade, não entende nada. Você pode falar para ele,
Fala tudo que está acontecendo na tua vida. Ele não vai acreditar, ele não vai aceitar, ele não vai receber. Por quê? Ele não é incompreensível para ele. Para nós, quando Deus quer, Ele revela. Você começa a entender o agir de Deus. Por quê? É uma profundidade, olha o que ele diz, é uma profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Isso daqui, irmãos, é uma forma da gente pensar que ninguém atinge uma sabedoria de compreender o agir de Deus. É só se Ele quiser revelar. É só se Ele quiser colocar na nossa mente. Às vezes está acontecendo coisas na sua vida, você fica, meu Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu vou na igreja, eu oro, eu faço isso e tal, eu tento fazer as coisas do direito, você não entende. Aí às vezes passa 5 anos, aí você pensa naquilo e fala, meu Deus, agora eu entendo por que o Senhor fez eu passar tudo aquilo. Hoje eu estou entendendo. Todo aquele processo. Irmãos, é assim. A gente só compreende, a gente só entende se Deus quiser nos mostrar, se Ele nos quiser revelar. Por quê? O caminho dele é impossível de ser investigado, é inescrutável. Isso significa essa palavra. Inescrutável, impossível de ser investigado. Não tem como. Essa é a nossa riqueza. Esse é o nosso prêmio. Essa é a nossa vitória. É ver isso na vida das pessoas. É isso que a gente quer ver. Nós estamos tentando aqui desvendar a sabedoria de Deus. Amém. Entender. Por quê? Não tem como, se Ele não nos revelar, nós não conseguimos entender. Vamos ver aqui agora no Romanos, ainda no 11:34, diz assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Irmãos, diz a Bíblia que nós temos a mente de Cristo. Amém. Mas conhecer, nós temos uma parte espiritual que Ele coloca, que Ele revela na nossa mente, nós temos. Mas conhecer a mente de Cristo, quem conheceu? Quem que foi o conselheiro? Quem ensinou a Deus? Quem ensinou Ele? Né? Nós temos que ser ensinados. Nós temos sido ensinados pelo Espírito Santo por Ele. Ele usou pessoas para nos ensinar, tem usado pessoas para nos ensinar, mas Deus, a sabedoria, o conhecimento de Deus, o juízo de Deus é insondável. Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Nós temos aqui. Não tem como ser compreendido, é incompreensível. É incompreensível. Vamos no 35. Ou quem primeiro deu a ele para que ele viesse a ser restituído? Ele faz uma pergunta aqui. Quem deu a Deus primeiro? Quem passou algo a Deus? Irmãos, todos os homens e mulheres diante de Deus são como nada. São como nada. Ele nos ama e temos uma importância tremenda, mas em comparação de grandeza, por isso que esses homens que tem no mundo, mulheres, às vezes se acham tão, se acham tão milionários, às vezes, se acham tão importantes, diante de Deus, são como nada. São como nada. Isso que ele diz lá em Apocalipse. Você se acha rico, acha que está abastecido, acha que não precisa, você é pobre, miserável, cego, nu. Você fala, você nem sabe que é miserável, pobre, cego, nu. Diante de Deus é assim. Todos nós. Se Ele nos empresta coisas. Ele nos empresta carro, casa, Ele nos permite trabalhar, Ele nos empresta aqui, ó. É tudo dele, irmãos. É tudo dele. Né, irmão? A gente desfruta aqui por um tempo. Casa. Às vezes as pessoas brigam tanto aí, né? Morre um pai ou uma mãe e dá aquela briga por causa da herança. Né? Não, é casa, é isso. O nosso Deus, ninguém conhece a tua mente, ninguém conheceu o conselheiro. Ninguém deu a ele primeiro para que viesse a ser restituído. Quem agiu antes de Deus? Ninguém. Ele foi o primeiro. Deus, irmãos, olha lá.
Quem primeiro deu a Ele? Ninguém. Deus não nos devia nada. Não nos devia nada. Mas mesmo assim, Ele nos deu tudo. Sem dever nada para nós. Nada que a gente fez, nada que a gente faz, pelas nossas obras, irmãos, nós não merecíamos nada. Hoje, a gente até pratica boas obras, depois de muito errar, depois de muito falhar, depois de muito dar cabeçada por aí no mundo, a gente passou a entender. Mas tudo a gente faz hoje com gratidão, porque Ele já deu tudo para nós. Ele não tinha que restituir nada a nós. Nada do que a gente faz foi digno de uma restituição de Deus, não. Ele fez tudo para nós de graça. Amém. De graça. Por graça. Por amor. Ele é antes de tudo, irmãos. Ele é antes de tudo. Ele é o primeiro. Tudo foi feito por Ele, para Ele e por meio dele. Amém. Nosso Deus, Ele sabe tudo. Amém. Ele conhece tudo. Ele conhece tudo sobre nós. Agora nós vamos entrar aqui e falar um pouco sobre um homem chamado Davi, que conhecia muito bem a genialidade de Deus. Diz a Bíblia que ele era segundo o coração de Deus. Davi, pastor de ovelhas, humilde, simples, se tornou um rei, se tornou muito sábio. Por quê? Pela humildade que ele tinha. Amém. Glória a Por Deus. reconhecer, por Deus liberar para ele um pouco da sabedoria. E quanto mais Deus libera a sabedoria para nós, mais humilde a gente se torna. É verdade. Menos a gente se acha, sabe? Quanto mais sabedoria Deus libera para a gente, mais a gente entende que é Deus que é a sabedoria. É Deus que Glória a nos dá. Deus. Aleluia. Jamais nós pensamos que isso está vindo de nós. Então, eu quero ler aqui uma parte de um salmo que Davi escreveu. É coisa maravilhosa. O Salmo 139, irmãos. 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Davi, vai prestando atenção, vai pensando em cada frase que você ouve. Aleluia. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Glória a Deus. Obrigada. No 2. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Aleluia. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Como Deus é sábio, né, irmãos? Como Deus é sábio. Irmãos, antes de fazermos qualquer coisa, saiba que Deus já sabe. Tudo o que você pensa, Ele sabe. Olha o que diz lá no 2 que nós lemos. De longe penetras os meus pensamentos. Ele sabe tudo o que você pensa. Ele sabe tudo. Ele sabe lá, sabes quando me assento e quando me levanto. Cada passo da tua vida Deus sabe. Deus conhece. Ele diz que Deus sonda. Deus nos sonda e nos conhece. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Não acho que você esconde alguma coisa de Deus. A sabedoria dele, irmãos, não tem nem como a gente imaginar. Então vamos no 4 agora aqui, continuando. Olha que coisa maravilhosa. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Antes da palavra sair, Deus já sabe o que a gente vai dizer. Amém. Glória a Deus. Antes da palavra chegar na nossa língua, antes de você pronunciar, tudo que está sendo falado aqui hoje, Deus já sabia tudo que ia ser. Amém. Cada letra, cada vírgula, cada palavra. Olha como nós temos, sabe?
no 5. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Oh, glória a Deus. Obrigada, Senhor. Nosso Deus, irmãos, Ele está conosco em tudo. Vamos no 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. Não o posso atingir. Conhecimento de Deus, irmãos, é maravilhoso demais para nós. Aleluia. É Glória a maravilhoso. Deus. É acima. É acima de tudo. Nós jamais, como eu disse aqui no início, jamais a gente consegue atingir o conhecimento, a sabedoria de Deus. Aleluia, Senhor. Obrigada. Quanto mais Deus está na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, menos sábio a gente é. Menos sábio a gente se sente. Quanto mais eu vejo essas palavras da Bíblia, mais eu sei que eu não sei nada. Mais eu penso que é só Deus que sabe tudo. É só Ele que é acima de tudo. A gente vai ficar a vida inteira estudando a Bíblia, olhando a sua palavra. E não vai conhecer nem 1% da sabedoria de Deus. Irmãos, é sobre modo elevado. Glória a Deus. Conhecimento de Deus é maravilhoso demais para nós. Aleluia, Senhor. Oh, meu Deus, obrigado. Não podemos atingir o conhecimento. Como vamos entender o que Deus faz, como Ele age? Por isso que a gente tem que agradecer por tudo. Amém. Às vezes não acontece uma coisa do jeito que você está esperando. Mas como que você vai entender o plano de Deus? Como que você vai saber o que te aguarda lá na frente? Deus já sabe. Eu disse aqui que antes da palavra chegar à tua boca, Ele já sabe. Glória a Deus. Às vezes você quer tanto uma coisa daquele jeito. Você pede, vai, luta e não dá certo. É verdade. Você não pode reclamar por isso. Você não pode reclamar. Você tem que agradecer. Você tem que agradecer. Você tem que agradecer pelo que não dá certo na tua vida. É difícil, é? É difícil. Pelo que dá errado. Porque se Deus está guiando a tua vida, não deu errado. Não era para acontecer. Não era do plano de Deus. É verdade. Não era o caminho que Deus queria para você. Não era o passo que Deus queria que você desse. Deus sabe. Se está difícil, se tem dificuldades, temos que agradecer a Deus. Nós ouvimos aqui domingo na palavra. Pelo que sinto prazer nas aflições, nas fraquezas, nas angústias, nas perseguições, a gente tem que sentir prazer em tudo. A gente tem que ser feliz em tudo, como nós acabamos de dizer aqui. A gente tem que ser feliz mesmo nas horas difíceis. Deus está cuidando de tudo. Deus, Ele sabe o que é melhor para nós. Deus, Ele sabe a hora certa das coisas acontecerem na nossa vida. Ele sabe, a gente tem que confiar nele. Porque nós não temos como entender a genialidade de Deus, a sabedoria de Deus. Ali, ó, Davi, segundo o coração de Deus, ele disse: isso é muito grande, é maravilhoso demais para mim. Eu não consigo atingir, é muito elevado. A sabedoria de Deus é muito alta. É a sabedoria perfeita, Ele sabe tudo. Irmãos, vamos ler aqui agora no 13. O mesmo fala um pouco sobre nós agora. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Teceste, tu me formaste no meu interior. Vocês sabiam que dentro de nós tem um mundo? Deus é tão sábio que Ele cria mundo dentro de mundo. Tem coisas tão minúsculas dentro de nós que são um mundo, mas em miniatura. Ele fez tudo perfeito dentro de nós. Tudo. Amém. Tudo que Ele fez. Vocês já
imaginado como que funcionam as coisas no nosso corpo humano, na nossa cabeça? Como que funciona o nosso coração, as veias, os nervos, os ossos? Para você conseguir se movimentar desse jeito, para você conseguir levantar, andar, fazer, pensar. Olha a sabedoria de Deus. Às vezes a gente pensa coisas tão aí, né? Pensando em nós mesmos, a gente vê isso. A gente vê. Os homens estudam. Querem inventar coisas de todas as formas. Querem descobrir tudo o que acontece. Mas tem mistérios. Dentro do coração tem mistério. Diz a Bíblia que Ele abre. Abre a porta que eu entro. Como é que Deus mora dentro do nosso coração? Como Deus habita lá dentro, né? Irmãos, Ele nos criou, Ele nos fez em cada detalhe. No 14, irmão, diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. As obras de Deus são maravilhosas, são admiráveis. Davi disse aqui que o modo como Ele formou cada um de nós é assombrosamente maravilhoso. Assombrosamente maravilhoso. Já pensou a visão, né? Você tem capacidade de olhar, entender e ver tudo. A fala, ouvir. Que perfeição, né? Deus nos criou de uma forma maravilhosa, porque Ele fez a sua imagem. Ele nos fez a imagem dele. Ele nos fez semelhantes a Ele. Por isso que é tudo tão perfeito. Cada detalhe do nosso corpo tem uma assinatura de Deus. Cada fio de cabelo tem uma assinatura de Deus. Ele nos fez. Por isso que a gente não tem que reclamar. Deus te fez assim, né? A gente não tem que reclamar como Deus nos fez. Nós ouvimos aqui também, né? As pessoas às vezes gastam milhões aí para mudar o corpo, para fazer isso, fazer aquilo. Não é fazer fácil, né? Mas vamos reconhecer que o que Deus fez é perfeito. Se Ele te fez assim, porque era para você ser assim. Era para você ser assim. Olha a quantidade de pessoas que tem no mundo. Olha, né? Um diferente do outro. Ninguém é igual, né? Como que pode um negócio desse? Bilhões de pessoas. Quantos que já morreram? Né? As pessoas são todas diferentes. Olha, que sabedoria. Como que Deus desenhou, né? Cada um. Isso daqui eu vou fazer mais alto um pouquinho, isso aqui eu vou fazer mais baixo um pouquinho, isso aqui eu vou fazer mais gordinho, isso aqui eu vou fazer mais magrinho, isso aqui eu vou fazer o cabelo mais assim, isso aqui eu vou enrolar um pouco. Às vezes... Sabe. Já pensou se as pessoas fossem todas iguais no mundo? Não. Ele fez um diferente do outro. Todo mundo. Às vezes o irmão gêmeo é idêntico, mas tem diferença. Irmãos, Deus é sábio ao extremo. Ele criou nosso corpo um sistema perfeito, onde tudo se comunica uma coisa com a outra. Tudo funciona. Às vezes a gente que estraga o nosso corpo. Você come. Mas eu não vou te falar, né? Às vezes a gente não prefere um prato de comida, a gente prefere outra coisa. A gente não sabe como foi feito, de onde que veio. O que tem ali no meio, a gente não sabe. Então a gente vai danificando. Mas Deus fez perfeito. Ele fez perfeito. Nessa matéria, nesse vaso, está uma obra-prima da criação de Deus. Ele nos chama de obra-prima. Nós, para Deus, somos a criação mais perfeita. Foi o que Ele fez de melhor. Está em nós. Que sabedoria que Deus tem. A gente tem que agradecer a Ele. Em cada partícula, em cada átomo do nosso corpo, em cada célula do nosso corpo. Irmãos, tudo Deus conhece. Tudo que está dentro de nós Ele conhece.
Tudo sobre nós Ele sabe. Tudo. Ele é o médico, né? Quando um cortou a orelha do outro lá, Ele chegou, o Senhor Jesus, né? Pegou a orelha do chão e colocou assim, pronto, já colou de novo a orelha. Olha só. Que sabedoria, né? O médico, né? Vai, tem que fazer, faz cirurgia, faz isso, faz aquilo, costura, espera. Não, Deus ele chega e Ele faz assim, ó, pronto, tá feito. É assim. A sabedoria de Deus é insondável, é inescrutável, é incomparável, é incompreensível. Essa é a grandeza do nosso Deus. Aqui no 15, olha aqui. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos me viram, olha isso, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha que coisa. Tá tudo. Irmãos, antes de sermos formados, olha lá, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Quando a gente não tinha forma, Deus já estava vendo. Olha, esse aqui vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele vai ser ruim por um tempo, depois ele vai ser bom. Depois eu vou mudar ele, vou fazer ele sofrer com isso. Ele vai tropeçar, ele vai fazer isso de errado. Aí depois eu converto ele, aí ele vai fazer isso, fazer isso. Olha para você ver. Que coisa. Nossos dias já estavam estabelecidos. Glória a Deus. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Porque agradecer a Deus todo dia. Se você está aqui, está vivo, está com, né, fazendo o que quer que seja. Às vezes está devendo, né? Cheio de conta para pagar. Mas, meu Deus, o Senhor já escreveu todos os meus dias. Eu sei que eu estou na mão do Senhor. Eu sei que o Senhor me conheceu antes de eu ser formado, antes de eu vir a esse mundo, antes de eu crescer. A pessoa fica preocupada em guardar as coisas para deixar para os filhos, ter as coisas para deixar para a família, né? Fala assim, Deus já escreveu tudo, por que a gente vai ficar... Tudo está escrito, olha lá. Todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. A gente quer mudar aquilo que Deus já escreveu. Não adianta, irmãos. Quando nenhum deles havia ainda. Antes da gente praticar tudo, Deus já sabia tudo. Já sabe tudo que a gente vai fazer até o fim da vida. Sobre todas as pessoas no mundo. Olha só. Amém, glória a imagine Deus. O tamanho da sabedoria de Deus. Imagine a grandeza do conhecimento de Deus. E depois, às vezes, a gente quer exigir alguma coisa de Deus. Quer, né? Não tem. E como? Por que, meu Deus, o Senhor fez isso comigo? Deus olha assim e fala, não, meu filho, eu sei tudo, eu sei. Ele diz que antes da gente pedir, Ele já sabe. Ele já sabe. Diz que a gente não tem que andar ansioso por nada, porque antes da gente pedir, Ele já sabe o que a gente precisa ou não. Então, Ele sabe. Por que você não recebe às vezes? Você pede o que é da tua vontade? Não. Agora, se você entende um pouco da espiritualidade e pede o que está no plano de Deus, o que é bom para você, Deus faz. Fala, não, isso está pedindo certo, você vai receber, está aqui. Irmãos, Deus tudo sabe. Deus sabe tudo o que tem para saber sobre todas as pessoas. Amém, glória a Deus. Sobre todos os caminhos, todos os pensamentos de todas as pessoas. Deus sabe. Ele é um gênio, Ele sabe tudo. Deus, irmãos, nunca se surpreende. Deus nunca se surpreende. Ele sabe tudo que Ele acontece. já sabe tudo. Ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém. Tudo Ele já sabe. Tudo Ele já espera. Tudo já está determinado. Nós somos surpreendidos. Às vezes,
Às vezes você está indo assim, você nem imagina uma coisa que vai acontecer com você. Pega a gente de surpresa, né? Mas Deus não. Deus ele não se surpreende com nada. Nosso Deus é um gênio em sabedoria. Amém, glória a Deus. Aqui no 17, irmão, agora. 17 diz assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Os pensamentos de Deus. Quando a gente começa a enxergar os pensamentos, quando a gente começa a receber de Deus, Ele vai revelando para a gente a sua vontade. É tão maravilhoso, é tão precioso para a gente. E aí a gente para de se preocupar com tantas coisas inúteis, tantas coisas que não servem para nada, tanta coisa que você simplesmente, daí você, deixa isso para lá. Deixa isso para lá, estou mais preocupado com as coisas que Deus está colocando aqui. Os pensamentos de Deus. Como é grande a soma deles. Como é grande. Hoje nós desfrutamos um pouco da sua palavra em graça. Amém. E nos sentimos ricos por isso. Graças Podemos a Deus. Dizer sim, somos mais que ricos. Amém. Somos milionários. Amém. Somos. Graças a Deus. Nós desfrutamos da palavra de Deus, dos pensamentos de Deus. Ele tem revelado para nós. Amém, glória a Deus. Hoje ele está nos mostrando aqui, está mostrando para mim um pouco da grandeza, mostrando para mim. Não é eu que estou mostrando para vocês porque eu sei, não. Ele está mostrando para mim. Amém. Eu fiquei tão feliz quando ele me deu essa palavra. Glória a Deus. Fiquei tão maravilhado de entender, de ver e reconhecer a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus, a genialidade de Deus, para fazer tudo que Ele fez de forma tão perfeita. A sabedoria de Deus não tem fim. Amém. Não tem fim. Não tem limite. Não tem como a gente imaginar, calcular. Não tem como. Como é grande a soma deles, dos pensamentos, da sabedoria de Deus, o conhecimento, como é grande, hein? Aleluia. É tudo, tudo. Para criar tudo, tem que saber tudo. Ele criou tudo, ele sabe tudo. Ele criou a todos, ele sabe tudo sobre todos. Ele criou esse mundo. Glória a Deus. Outro dia eu vi um vídeo de um filme, de uma série. Um menino muito inteligente, mas não acreditava em Deus. Mas extremamente, era um chamado de gênio também. E a mãe dele, uma pessoa de fé, que tinha parado de crer, tinha perdido a fé, aconteceram coisas e ela se desviou do caminho. E aí esse menino chega e fala para a mãe dele, fala assim: mãe, por que a senhora não parou de acreditar em Deus? E o menino novo, né? Ela fala: é muito difícil para explicar para você, é uma coisa particular. É o menino sem acreditar em Deus. Falou: posso tentar te ajudar? Aí ela duvida, né? Ela fala: um menino tão novo, aprendendo, crescendo. Ela fala: pode? O menino daí começa, pelo conhecimento que ele tinha das coisas do universo, sem acreditar em Deus, ele fala para ela: a senhora sabia que se a força da gravidade fosse um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo, o mundo já não existiria? A senhora sabia que se a Terra fosse um pouquinho mais próximo do Sol, ou um pouquinho mais longe do Sol, mínimo, a vida já não existiria? E ele começa a falar essas coisas, a mãe dele: eu não sabia disso. Aí ele fala assim: eu não acredito em Deus, mas a lógica, o conhecimento por trás da criação de todas essas coisas mostra que é lógico que existe um Criador que sabe tudo. A mãe fica, né? A lógica, a sabedoria por trás de tudo isso. Eu fico pensando como que o nosso planeta fica no espaço e não desvia, não sai da rota, né? A gente fica aqui
Não cai. Porque a gente, se for pensar, a gente está de ponta cabeça. Né? O mundo é redondo. A gente está de ponta cabeça. Por que a gente não cai? Olha só. Não bate a cabeça do teto. Então, que perfeição que é a criação de Deus. Que sabedoria que tem o nosso Deus. Criou tudo. Tudo tão perfeito. Tudo perfeito. Irmãos, é assombroso. É assombroso. As pessoas do mundo não pensam nessas coisas. A gente tem que agradecer a Deus, porque Deus está mostrando para a gente o poder, a capacidade, toda a sabedoria dele, o que ele é capaz, o que ele foi capaz de fazer. Irmãos, a soma dos pensamentos de Deus é infinita. Amém. Olha aqui, no 18, agora para a gente finalizar. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Finito, né? Os pensamentos de Deus, a sabedoria de Deus. Como podemos entender os pensamentos de Deus? Por isso que ele diz: os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Os meus caminhos são mais altos do que os seus. A gente não tem essa capacidade de enxergar lá na frente, mas ele sabe. Os nossos dias já estão lá, determinados nós temos. Amém. Todos os nossos dias. Por isso, a gente tem que se colocar espiritualmente, só se entregar, agradecer a Deus por tudo que você está passando. Amém. Ser feliz em cada coisa que acontece na sua vida. Porque jamais podemos ir contra a vontade de Deus. Amém. Não podemos achar que sabemos de alguma coisa. Glória a Deus. Nós não sabemos de nada. O que devemos fazer é apenas crer. Crer na sabedoria de Deus. Amém. No que Ele estabeleceu, no que Ele criou. Tudo que Ele criou é perfeito. Amém. Ele sabe tudo. Deus não erra. Deus não Obrigado, falha. meu Deus. Deus não mente. Deus não engana. Deus não se surpreende com nada. Tudo Ele já sabe que vai acontecer. Tudo Ele já espera. Tudo Ele já escreveu. Toda a nossa vida. Cada pensamento que você vai ter hoje, amanhã, já está tudo escrito. Deus já sabe tudo. Glória Já sabe. Cada palavra, antes de vir a sua boca, Ele já conhece todas. Irmãos, nosso Deus é um gênio. Amém. Nosso Deus é sábio. Vamos confiar, vamos apenas crer. Vamos apenas crer em um ser, um Deus tão sábio desse jeito, e tudo sabe desse jeito. A gente tem que crer que Ele fez a nossa vida maravilhosa. Amém. A gente que às vezes busca o problema. A gente que às vezes vai atrás de problemas, de doenças, de dificuldade. Então a gente tem que crer. Crer nessa sabedoria de Deus, nessa genialidade dele. Se Ele nos colocou aqui, se Ele nos permite passar certas coisas, certas fases na vida, tudo tem um propósito. Ele está cuidando de nós. O importante é saber que nós temos o Senhor Jesus Cristo. Essa sabedoria está a nosso favor. Amém. Deus não é contra nós. Ele não é contra nós, Ele é a nosso favor. Ele está do nosso lado, Ele não é um inimigo, Ele é nosso amigo. Amém. O inimigo é um. Deus é nosso amigo. Amém. Ele quer o melhor para nós e Ele sabe como fazer, porque Ele sabe tudo. Glória a Deus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus.